Olá, gente! Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Flávia Gonçalves, sou designer de interiores, mas hoje eu não vim falar sobre decoração. Hoje eu vim falar sobre a ideia de um vídeo que eu tive, de um assunto sobre coragem. Como ter mais coragem, como ser uma pessoa mais corajosa. Mas antes de eu começar a falar sobre o assunto, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilha, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar alguém que está pensando em mudar, principalmente mudar de lugar, né? Que é mais ou menos sobre essa coragem de mudança, principalmente de lugares, né? De países, de cidades, que eu vou falar pra vocês. Bem, eu até anotei aqui alguns tópicos para não esquecer para falar pra vocês, porque isso são coisas que eu aplico para ter mais coragem, porque as pessoas sempre falam pra mim e pro meu marido, nós somos corajosos, né? Nós somos pessoas corajosas, que a gente sempre tá mudando de país, sempre tá fazendo coisas novas, sempre tá montando negócios, né? Iniciando negócios diferentes, estudando coisas diferentes, enfim, a nossa vida sempre é movimentada, assim, com novidades, né? E as pessoas nos dizem que somos muito corajosos e muitas pessoas me perguntam, né, tanto nas redes sociais quanto assim em conversas, encontros de amigos, como eu faço, né? Como a gente faz para sermos pessoas corajosas assim, de ter essa coragem. Bem, então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero dizer que todas essas coisas que eu vou falar são pessoais, né, gente? São coisas que eu trabalho, eu faço para ser uma pessoa mais corajosa, porque a coragem, ela é treinável, gente. A coragem, você pode treinar ser corajoso, né? Você pode exercitar ser corajoso. A gente até nasce mais corajoso, é criança, criança geralmente é mais corajosa, e depois a gente vai perdendo essa coragem, né? A gente vai ficando mais velho e vai perdendo essa coragem, é normal. É porque a gente para de exercitar a coragem, como a gente para de exercitar a criatividade, a gente para de exercitar muitas coisas que a gente não devia parar de exercitar, né? E a coragem é uma delas. A coragem é super exercitável, é um exercício diário que você tem que fazer para você ter coragem realmente de tomar o passo, né? Ou os passos para que você faça coisas diferentes. E principalmente, como eu falei, dessa questão de mudança de país ou de cidade. Bom, a primeira coisa é não ouvir a opinião dos outros, né? E nem querer agradar aos outros. A gente gosta de ter as nossas ideias, os nossos projetos validados pelos outros, né? Que as pessoas falem, vai dar tudo certo, que linda essa ideia, tá tudo ótimo, vai dar. Geralmente é o contrário, as pessoas elas também são medrosas, né? Elas também têm as suas crenças. Então, baseado nessas crenças, baseada nesse mundo, cada um tem o seu próprio mundo, ela vai te dar a opinião dela, que muitas vezes, a maioria das vezes, é contrário ao que você quer ouvir. Você quer aquele incentivo, você quer que a pessoa diga para você tomar essa decisão e ela com certeza vai falar para você não fazê-lo. Então, você tem que tomar muito cuidado, você tem que tomar a decisão e bancar essa decisão e não ouvir a opinião das pessoas. É até assim, aqui, quando a gente vai mudar de país, a gente vem aqui no YouTube e vê vídeos de pessoas falando, né, as opiniões delas sobre aquele lugar. E tem muita gente que fala muito bem de um lugar, tem gente que fala muito mal de um lugar, e eu acho que essas duas pessoas estão erradas. Porque um lugar tem as coisas ruins e tem as coisas boas. Não é assim 8 e 80, né? Não é cinza, não é preto e branco, na verdade, né? Não é preto e branco. Os lugares, eles têm os seus desafios, têm as suas coisas boas e você tem que buscar as informações para saber se aquelas coisas boas daquele lugar vão fazer com que você ature as coisas ruins. Porque todo lugar vai ter coisas ruins, isso é normal. Então, você tem que vir aqui buscar informação, mas tem que saber filtrar. Eu, por exemplo, tinha muita vontade de ir para Paris e todo mundo me falava no meu círculo, né, de pessoas ali que eu convivia, de amigos, que Paris não era assim tão legal, era superestimada, que Paris era cheia de rato, não. Gente, eu não ouvi ninguém, eu fui para Paris, já fui mais de uma vez e eu amo Paris. Se eu pudesse, eu voltava lá 2 vezes por ano, no mínimo, porque eu acho assim a cidade maravilhosa. E se eu tivesse ouvido as pessoas, eu não teria conhecido uma das cidades que é a minha preferida no mundo. Então, é só um exemplo para te mostrar como a gente não deve ir pela opinião dos outros. Esse seria o primeiro passo, e nem agradar aos outros, porque com certeza vão ter pessoas ali, amigos, parentes, que vão dizer, não vai, fica aqui perto de mim,
podem até ficar chateado com você, mas siga em frente. A segunda coisa é realmente, é engraçado falar isso, né? Porque parece uma coisa assim, ah tá, é como aquela coisa assim, não chora, né? Quando a pessoa tá chorando, você fala assim, ai, não chora. Aí tem aquele meme, né? É triste, pronto, já fiquei alegre. Mas a segunda coisa é mais ou menos isso, não ter medo. Mas eu vou te passar um exercício que eu faço, que tira o meu medo de mudança. Você pegar e imaginar o pior cenário possível que pode acontecer se você tomar aquela decisão. Por exemplo, você quer morar um período nos Estados Unidos, vamos falar, né? Estou aqui agora, vamos falar assim, nos Estados Unidos. Você vai pensar qual é o pior cenário que pode acontecer de errado caso você tome a decisão de vir para cá. Qual é a pior coisa que pode acontecer relacionado ao lugar e ao que você tem de informações nas suas mãos, né? Isso vai te ajudar a ter um certo controle, um certo poder sobre a situação. Inclusive, a próxima coisa que eu vou falar também tem a ver com isso. Tem muita gente que tem medo de migrar porque vai sofrer xenofobia. E uma coisa que me chamava muito a atenção quando eu conversava com amigas ou amigos que tinham passado por xenofobia foi que eles diziam assim: nossa, eu fiquei completamente sem reação porque eu nunca pensei que eu ia passar por isso. Nossa, eu nunca pensei que isso ia me acontecer. E isso, de certa forma, dava um sentimento ruim, porque a pessoa ficava, inclusive, com aquela sensação de que ela deveria ter agido diferente, mas ela foi pega de surpresa e não sabia como reagir. Então, você idealizar não, você pensar nessas situações, você pensar em como agir nessas situações vai te trazer uma paz. Se você tivesse um certo tipo de controle sobre a situação. Sempre parei e pensei, se eu sofrer xenofobia, como eu vou reagir nesta situação? Se disserem tal coisa, ou né, falarem, enfim, coisas, eu pensava até nas coisas, nas possibilidades de coisas que poderiam me dizer e como eu reagiria em cada uma delas, o que eu falaria ou o que eu não falaria, enfim. Isso te dá um certo controle, talvez um falso controle, né? Porque na hora do vamos ver pode ser que você reaja de forma diferente, mas te prepara, sabe? Te prepara para aquela situação. Então, o dia que você sofrer aquela situação, Deus quisesse que ninguém sofresse, né, xenofobia e que ninguém sofra. Eu nunca sofri xenofobia em Portugal, mas acontece, né? Acontece muito em vários, não só em Portugal, em vários lugares do mundo. Mas eu pensava, gente, o que eu vou fazer? E isso te dá uma certa paz. Claro, gente, cuidado, né? Não é pra você começar a pensar em várias possibilidades na sua vida do que pode acontecer, né? É coisas específicas que você tenha mais medo que aconteça, né? Como no caso eu falei da xenofobia, porque eu ouço muitas pessoas falarem isso, que tem medo, né, da xenofobia. Então por isso que eu usei isso como exemplo. Mas assim, não começa a pensar em inúmeras coisas, porque aí sua cabeça vai ficar ansiosa, você vai ficar com ansiedade, isso é ruim. A outra coisa, eu acho que engloba várias coisas dessas que eu falei, né? A inteligência emocional, né, gente? Você trabalhar, a gente se programa muito em relação financeira e a gente vem, às vezes, as pessoas às vezes vêm preparado para o pior, né? Sei lá, passar por alguma situação, às vezes até de trabalho, ter que trabalhar num trabalho inferior. Mas a pessoa não trabalha o sentimental. Como ela vai fazer na hora da saudade? Como ela vai lidar com essa saudade das coisas, das pessoas, dos familiares? Como que ela vai pensar nessa adaptação, né? Uma coisa também muito importante para adaptação é você participar da cultura local, né? Isso é muito importante você... Não é a questão de você perder as suas raízes, né? Mas é a questão de você se incorporar na cultura. Isso vai te ajudar muito a ter um pouco mais de pertencimento ao lugar, né? Você não pode evitar isso, porque senão você fica com aquela falta de pertencimento ao lugar. E isso pode te fazer querer voltar para casa, vamos dizer assim. Mas eu acho que a inteligência emocional é importantíssima. Você se preparar emocionalmente, né? Como eu disse, para as piores situações. Você se preparar emocionalmente para saudades. Você se preparar emocionalmente para conviver mais com a sua família ou com quem vem com você, se você vem com a sua família, com o seu marido, com o seu filho, porque acaba que no começo você não tem tantos amigos e você vai ter que conviver mais diariamente com aquela pessoa.
E como é que vai ser essa convivência? Como é que vocês vão? Muita gente se separa, tá? Que imigra assim e fica, né, com os desafios da imigração, passa mais tempo junto e, enfim, acaba acabando o casamento porque não sabe muito como gerir isso. Então é muito importante também ter essa inteligência emocional para conseguir lidar com todas essas situações. A outra questão é a sua intuição. Gente, todo mundo tem intuição. Eu acho que as mulheres um pouco mais que os homens, porque a gente trabalha mais um pouco isso, a gente dá mais atenção a isso. Mas a sua intuição também é muito importante. Se você tirar todas essas coisas que eu falei, a opinião dos outros, né, de não querer agradar os outros, do medo em si mesmo, você pensar na pior situação e ver como você vai enfrentar e ver que você é capaz de enfrentar até a pior situação. Você tem inteligência emocional, a tua intuição vai gritar para tudo, até para pessoas que vão chegar na sua vida novas, até para saber onde é que você vai morar. Gente, a nossa mudança para Portugal deu assim tudo muito certo, desde casa, desde carro, desde tudo. Eu não tenho nenhum perrengue assim para contar que eu comprei um carro de alguém que não prestava, o carro foi golpe, estava estragado, ou a casa, enfim, a casa eu achava que era boa, é ruim. Deu tudo muito certo, porque eu sempre segui a minha intuição nesse lado, sabe? Tipo assim, é essa casa, eu quero essa casa, vamos lá tentar, né? E eu ia pela intuição, nossa, aqui é bom, aqui eu quero ficar aqui. E isso dava tão certo em relação à minha intuição de lugares e casas, que quando a gente mudou de cidade em Portugal, a gente saiu do sul, em Alcochete, foi pra Braga, que é no norte. A geladeira tá fazendo gelo. Não conhecia nada de Braga e não tinha pesquisado a questão de bairros, assim, de zonas ali, quais eram as melhores. A gente viu alguns apartamentos em alguns lugares e depois o corretor levou a gente no Fraião. O Fraião, para quem não sabe, é o melhor bairro, considerado um dos melhores bairros, né? Um dos melhores, tem também Real. Mas o Fraião é considerado um dos melhores bairros ali de Braga. Mas assim, gente, é incrível, eu não sabia disso, mas quando eu cheguei lá no bairro, eu falei, é aqui, eu quero morar aqui. Eu gostei desse, né? Não tinha nem visto o apartamento. Aí quando eu vi o apartamento era assim um pouco antigo, não era um apartamento super novo. Era um apartamento bom, mas era mais antiguinho. Mas eu falei, é aqui que eu quero morar, eu não tinha nem visto o apartamento, eu falei, eu quero esse aqui. E realmente a zona ali foi maravilhosa, o apartamento era ótimo, tudo assim fluiu lindamente. Então ouvir a intuição também é muito importante. Mas tanto na mudança para Portugal quanto na mudança de Alcochete para Braga, eu não ouvi ninguém. A gente decidiu e fomos, não tivemos medo, a gente pensou na pior das hipóteses de não se adaptar com Braga. A gente volta para Alcochete, que era a cidade onde a gente conhecia e já estava lá morando. Veja que, olha, é sempre esse passo a passo dessas coisas todas, né? A gente volta para Alcochete se a gente não se adaptar com Braga. Algumas pessoas que a gente já tinha conhecido em Alcochete, né? A gente tinha já alguns amigos ali. Ficaram tristes, falaram, não vai, aí você vai me abandonar, você vai pro norte. Eu falei, pois é, vai lá me visitar. E simplesmente a gente foi. Gente, e olha, eu vou te falar, foi uma das melhores mudanças que a gente fez na nossa vida. Porque Alcochete é lindo, é maravilhoso, mas é uma cidade, é uma vila pequenininha. Não tem muita abertura para imigração, assim, para trabalho, essas coisas todas. É mais mesmo um lugar para você passear. Perto de Lisboa ali, mas assim, seria mais complicado para mim para trabalhar em Lisboa também. E em Braga a gente teve mais acolhimento nessa parte. Eu desenvolvi muito mais o meu trabalho como designer de interiores ali, consegui inúmeros clientes, tive uma abertura em relação a tudo, a loja que eu montei. Enfim, foi uma mudança assim que foi incrível assim para o nosso crescimento, né? Para o meu crescimento também profissional. Então você imagina se eu tivesse com medo, se eu tivesse falado, não, eu vou ficar aqui em Alcochete, eu não sei como é que é lá, não, aqui é lindo, eu amo viver aqui, porque realmente era uma cidade muito boa para se viver. Eu não tinha criado todo esse crescimento profissional, não tinha montado a minha loja, não tinha feito tantos projetos, eu tenho certeza, quase certeza que não seria da mesma forma. Então, gente, a mudança ela é muito boa
para o crescimento pessoal e é ela que faz com que a gente viva as coisas que a gente não está vivendo no momento, né? Então, se a sua vida tá a mesma coisa, se a sua vida você tá achando, né, ruim, meio entediante, com certeza tomar uma decisão, às vezes, de mudança, assim, vai te ajudar a ir para um próximo nível, a ir para o próximo passo. Muitas vezes o que a gente procura não está no lugar que a gente está, então mudar é sempre muito bem-vindo. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui o que vocês acharam e até o próximo vídeo. Tchau!